Olá pessoal, muita gente tem me perguntado sobre quanto tempo vai durar essa grande tsunami, mas eu lamento informar, o que eu tenho para vocês hoje é o seguinte: dias piores virão. Pois é, às vezes algumas pessoas querem notícias mais auspiciosas, mas o céu dos últimos tempos, desde o ano passado, não é de notícias boas, é de notícias muito desafiadoras e de posicionamentos que estão fazendo a gente mudar da água para o vinho. É um ponto de transformação, é um ponto de virada. Então, se a gente ainda ficar apegado ao passado, ao que poderia ser, negando o que está acontecendo, isso pode ser extremamente nocivo para os dias que ainda virão e que serão, sim, muito problemáticos. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a situação está muito enevoada, que quando estamos num barco em alto mar, no meio da tempestade, ainda existe uma bússola. E essa bússola é o céu, são as estrelas. Olhe para o céu, principalmente agora que você tem tempo para olhar, para apreciar e para entender. As estrelas, os planetas, os seus posicionamentos e os seus arranjos em termos de ângulos e narrativas contam histórias para a gente, orientam a gente. Os navegadores da antiguidade usavam as estrelas para saber onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste, se era melhor ir numa lua cheia, se era melhor ir numa lua minguante. Nós ampliamos essa leitura, os antigos ampliaram essa leitura para muitos outros planetas, então a gente tem um requinte de leitura, uma leitura tão sofisticada que a gente tem muitas informações para nos guiar. A questão é que elas são metafóricas, elas são simbólicas, elas funcionam por paralelo, elas funcionam de uma outra mania, ou melhor, de uma outra maneira, elas são muito subjetivas, então a gente precisa ter esse repertório para conseguir traduzir isso tudo. E é isso que eu tento fazer aqui todos os dias, tentar traduzir o céu para todos nós. O que eu digo hoje, que eu escrevi hoje na Astróloga, no Instagram, no site, no Facebook, é que dias piores virão. E por que eu acho que isso pode acontecer? E por que eu acho que essa é uma possibilidade? Porque hoje nós temos Sol e Lua em Áries. Nós temos o aglomerado planetário, do qual eu tenho falado há muito tempo já, todos esses planetas em Capricórnio, então nós temos Áries do lado de cá. Eu não sei se na sua tela fica de cá ou se fica de cá, depois eu vou checar isso e vou ver tudo direitinho, mas um fica aqui e o outro fica ali a 90 graus. Esse ângulo de 90 graus na astrologia a gente chama de quadratura, são os aspectos tensos, é aquilo que é quadrado, aquilo que não desce, aquilo que desce quadrado, são as quadraturas. Lembra disso quando você for estudar astrologia, tá bem? Então, quando a gente tem essa quadratura entre esses planetas, nestas posições, entre Capricórnio e Áries, a gente tem um céu muito desafiador. Então, o que é que nos desafia hoje? A Lua. A Lua é a deusa dos nossos humores, é como nós nos sentimos, são as nossas emoções. Então, nossas emoções hoje são muito turbulentas, dúbias. Em alguns momentos nós sentimos a força e a coragem de Áries para lutar. No entanto, com esse grande desafio capricorniano, nós nos sentimos muito desafiados, alguns amedrontados e por isso cheios de dúvida. Então não vai ser incomum a gente ouvir entre as pessoas que nós conhecemos, o microfone está todo torto hoje, entre as pessoas que nós conhecemos ou as autoridades por aí mudarem de opinião, porque o céu está trazendo essa possibilidade das pessoas mudarem de opinião, ora vão para um extremo, ora vão para o outro, com posicionamentos de extremos como esses entre Capricórnio e Áries, muito provavelmente nós também vamos transitar entre extremos, lembrando sempre que o caminho, meus caros, é o caminho do meio, como já dizia o nosso querido Buda. Pois bem, eu digo que dias piores virão. Por quê? Porque nós estamos só no trânsito da Lua por enquanto. Daqui a pouco, quando o Sol chegar numa angulação de 90 graus, uma quadratura, um ângulo difícil de descer, com Capricórnio, na hora que a gente tiver essa angulação entre o Sol e os 3 planetas complicadíssimos que estão em Capricórnio agora, o que a gente vai viver? A gente vai viver o momento mais tenso de todo esse desafio. Isso deve acontecer mais ou menos em meados de abril e isso deve ser super desafiador para os países da Europa
né? São ondas. Primeiro começou na Ásia, na China, depois foi para a Europa, agora América do Sul, África, cada um num timing diferente. Pois bem, eu acho que esse momento de meados de abril vai pegar a todos nós, não é? De uma maneira muito impactante. E esse impacto não está sendo devidamente mensurado. As pessoas querem notícias, como eu disse, mais auspiciosas, mas a gente tem que lembrar que quem rege todos esses planetas lá em cima é Saturno. E como eu já expliquei para vocês, Saturno é um pai difícil, ele é castrador, ele vem com uma conta cara para a gente pagar. É para a gente se realinhar com o planeta. A chegada dos dois planetas maléficos, que os antigos chamavam de maléficos, vem para estremecer o mundo. Em outras épocas da história, quando esses planetas estiveram juntos, eles mudaram o planeta, viraram o planeta de cabeça para baixo. Tem um antes e um depois dessa passagem dos maléficos por aqui. Então a gente não está de brincadeira, as pessoas não estão tendo a medida o tamanho do desafio que a gente está enfrentando agora. Às vezes, inclusive, por uma questão de negação. Então, o que os maléficos estão dizendo para a gente é o seguinte: o mundo vai ser outro. Nós precisamos inventar outras formas de ser, estar e entender a vida que nós levamos. E isso em todas as esferas, na esfera social, política, econômica, são outros rumos. A nossa relação com a natureza, com os nossos recursos, são outros rumos. Nós precisamos tomar outros rumos. E até a coisa melhorar, vai piorar muito. É isso que Saturno está falando. Então Saturno vem como um mestre que nos ensina a força do trabalho físico, espiritual, emocional. A gente precisa se fortalecer com todos os princípios de Saturno e de Capricórnio, que são a disciplina, a responsabilidade, a seriedade, o compromisso, porque se a gente não tiver essa solidez no nosso agir, no nosso pensar e no nosso sentir, nós não vamos conseguir tocar esse barco para frente em meio a essa grande tsunami. Eu acredito o seguinte, que Saturno estando agora em Aquário, e ele entrou no dia 21, sendo ele o regente dos planetas de Capricórnio, talvez esse cara mereça ser mais ouvido do que os outros caras que estão aí pelo céu. Então, a leitura que eu faço hoje é de me orientar mais pelo que Saturno está nos dizendo. E onde está Saturno agora? Como eu disse, entrou, vou deixar um card para vocês, com um vídeo que foi feito na semana passada sobre esse movimento super importante de Saturno entre 2020 e 2023. É um movimento geracional, Saturno entrando em Aquário. Pois bem, ele já está agora. E o que é que ele significa para nós no céu de hoje? Aquário é o signo das massas, é o signo do todo, é o signo de todo mundo, é o signo da coletividade. Enquanto Leão é o signo do eu, Aquário é o signo do nós. Então Saturno, o pai que traz uma lição para todos nós. A questão é a seguinte, que não estamos todos no mesmo barco. Talvez eu dissesse, estamos sim todos no mesmo barco, mas são barcos um pouco diferentes. Alguns estão num iate, outros estão num bote. E isso é muito complicado, principalmente em sociedades muito desiguais, como infelizmente é o nosso país. Não é? O Brasil é um dos países com a maior diferença, com a maior disparidade social do mundo, comparável a alguns dos países mais desafiadores, mais difíceis, mais desiguais da África. Nós temos ricos que são bilionários de dar inveja a milionários na Europa e nos Estados Unidos. E nós temos pobres miseráveis, como alguns miseráveis da Índia ou de outros lugares do mundo, na África. Nós temos Áfricas dentro do Brasil e nós temos Europas dentro do Brasil. O Brasil é um país de grande diferença social. E este movimento de Saturno em Aquário está nos falando exatamente disso. Como é que a gente vai viver nesse planeta do nós com essa discrepância, com essa diferença tão grande? Não é? Então nós temos que cuidar da base da sociedade, que são os trabalhadores, que são as pessoas que trabalham naquele dia para ter aquela comida daquele dia para se alimentarem, para cuidarem de suas famílias. Então, assim, classe média está pensando, puxa, daqui a 2 semanas eu estou sem grana, daqui a 3 semanas eu estou sem grana. Esses caras já estão no desespero. Eles já não têm dinheiro para comer
para abastecer as suas casas, porque eles já não estão trabalhando há uma semana. Isso pode gerar o que Saturno em Aquário, como eu falei no vídeo da semana passada, isso pode startar um caos social. Caos é uma palavra que tem muito a ver com Aquário, justamente por conta dessa mistura de muitas perspectivas, de muitos personagens. É difícil coordenar esse globo todo, esse nós, esse grupo do nós, esse coletivo. É difícil colocar tudo isso em ordem, porque são quereres, valores muito diferentes. E numa sociedade desigual como a nossa, ainda muito mais diferentes. São vozes completamente diferentes, com necessidades muito diferentes. E quem está na ponta da pirâmide, pilotando quem está na pontinha desse barco, pilotando esse barco no meio dessa tsunami, tem que ter esta noção. É muito fácil dizer, vamos cortar os salários, vamos deixar as pessoas à míngua, 4 meses sem salário, não sei quantos meses, não sei quantas semanas. Mas e quem ganha muito bem e muito dinheiro no Brasil? Essas pessoas vão continuar caladas? Não vão se manifestar? Não vão dizer que vão contribuir? É preciso contribuir, é preciso partilhar. É preciso compartilhar, senão quem está aqui na base não vai aguentar. E se a base não aguentar, vem o que eu disse, o caos social. E do caos social nós podemos imaginar cenas muito trágicas. Pessoas morrendo aos pontapés, porque as situações na favela, basta acompanhar os jornais. Se é difícil para nós manter isolamento numa casa ou num apartamento, imagine numa favela com cômodos muito pequenos, famílias inteiras morando num quarto-sala. Uma casinha que só tem 2 cômodos. Como é que essas pessoas vão fazer? Nessa situação, os governos, os dirigentes do país precisam tomar muito cuidado. Precisam proteger essas pessoas. Todos pagamos impostos. Nós pagamos impostos. Então a gente precisa tomar alguma atitude antes que a gente veja, infelizmente, cenas de grande violência, saques, roubos, reviravoltas, manifestações nas ruas. As pessoas podem voltar às ruas para se manifestar. Há tanto que pode acontecer se a gente não cuidar dessa base da pirâmide, se a gente não cuidar de quem precisa e que não tem outra saída senão entrar nesse embate completamente despreparados, desprotegidos. Então a gente tem que pensar nisso tudo, a gente tem que pensar nessa mensagem de Saturno em Aquário, e antes de estruturar, porque Saturno é estruturante, óbvio que ele vai desestruturar. Da mesma maneira como a gente vai fazer faxina na casa, que antes de deixar a casa limpa, organizada e cheirosa, a gente tem que tirar tudo do lugar? Pois é, toda vez que um planeta chega para trazer entra num novo signo, principalmente esses planetas turbulentos como Plutão, e Saturno, eles chacoalham tudo, tiram tudo do lugar primeiro para depois colocar em ordem. Então, existe sim a possibilidade de um caos social. Dentro dessa perspectiva, nós que estamos acompanhando os jornais, estamos acompanhando o céu, estamos olhando para o céu, estamos entendendo a seriedade que Saturno, a responsabilidade que Saturno tem trazido para nós precisamos agir. E a gente age falando, a gente age exigindo, porque a gente não pode deixar que uma sala com meia dúzia de dirigentes no planeta tome as suas decisões por bilhões de pessoas. Essa relação de poder é desigual. Isso Saturno em Aquário também fala. É uma reorganização das massas que envolve sim questões políticas, porque Aquário é política, a maneira que nós descobrimos e inventamos para lidar uns com os outros em sociedade. É muita coisa para pensar, muita coisa para pensar no dia de hoje, muita coisa para pensar para daqui a 2 ou 3 semanas, quando a gente tiver com essa quadratura do Sol com os planetas em Capricórnio, e muita coisa para a gente pensar num prazo ainda mais longo entre 2020 e 2023, com essa chacoalhada de Saturno em Aquário. Nós precisamos promover a igualdade entre as pessoas. Somos todos irmãos, este vírus não tem o menor preconceito. O príncipe Charles na Inglaterra está com Covid-19, ele não faz distinção de cor de pele, de condição social nenhuma. Estamos todos na mesma, todos na mesma. Mais cedo ou mais tarde vai tremer para todo mundo. Não é só para quem está no bote, é também para quem está no iate.
Combinado? Se você acha que esse vídeo faz sentido na vida de alguém, compartilhe. E é isso, meus amigos. Vamos lidando com isso tudo com a seriedade e a responsabilidade que Saturno exige de nós. Que o céu nos guie e que, acima de tudo, apesar de toda a dureza, que a gente não se esqueça que o amor nos transforme.